eu quero trazer para vocês pouco, porque eu vejo que um dos pontos que mais pega na comunicação das mães com os filhos é, primeiro, não saber, essa história de não saber o que eu tenho que falar, se eu tenho que falar, mas isso daí, ele já está ancorado numa outra questão, que é o conceito de sexualidade que a gente traz com a gente. Mesmo a gente sendo educada e vivendo hoje num mundo muito mais liberal, a gente ainda traz muita dificuldade de olhar para a sexualidade como algo que de fato faz parte da vida da gente e que a gente não deveria ter todo esse pudor, né, e esse medo de falar de sexualidade com os filhos da gente. Eu faço parte de uma geração que a gente viu muito rapidamente a gente sair de uma educação de repressão para uma vida sexual extremamente liberal. Isso aí, eu só comparo isso com a minha ida a Santos. Uma vez eu fiz uma viagem para Santos, vim de férias para Maceió, e aqui em Maceió a gente pegou um navio e fomos para Santos na época. Vai dizer, como é que alguém mora em São Paulo, vai passar férias em Maceió e vem de férias para Santos? Meu Deus! Mas era por conta da companhia, né? Os amigos que eram muito interessantes. Mas aí a gente foi lá no Museu do Café. E quando a gente chegou lá no Museu do Café, até mais ou menos 1970, o jeito de fazer café quase não tinha mudado. Apenas saiu daquele café coado no pano para esse café tipo Melita, que tem um coador embutido que a gente botou e deixou de ser do pano para ser aquele coador descartável. Mas dos anos 80 para 2016, que foi quando eu fui lá, a quantidade de máquinas de café que surgiram e as possibilidades de fazer café é uma coisa fantástica. A mesma coisa aconteceu com a sexualidade. Até a época da minha mãe, até a geração da minha mãe, a sexualidade era algo tida como, assim, você não podia nem pensar, quanto mais falar, principalmente a mulher. Se a gente comentasse qualquer coisa, né, se a gente demonstrasse qualquer interesse sexual, você estava fadada a nunca casar. E por que a gente não ia casar? A gente não ia casar porque a mulher não era para ter esse tipo de desejo. Então a gente vê, você sai de uma repressão que começou de uma forma muito forte, né? Na época da Idade Média, quando surgiram os cintos de castidade, que foi quando a igreja começa então a ter uma participação efetiva, consagra o casamento e ela então começa a doutrinar como que as pessoas tinham que viver a sua sexualidade. E quando ela faz isso, ela cria o único jeito de conter o comportamento sexual das pessoas era reprimindo essas pessoas. E o jeito que eles tinham de reprimir, primeiro foi com a questão dos pecados, né? As pessoas eram castigadas, e depois com a Inquisição. Então, quando veio a época da Inquisição, qualquer mulher que manifestasse desejo sexual, ela era queimada numa fogueira, ela era tida como bruxas. Então, aquelas que, por exemplo, que traía o marido ou que seduzia um homem que já tinha uma outra parceira, essa tadinha era morte certa numa fogueira, porque isso para eles não era uma coisa natural de mulher, isso era coisa de bruxaria. Então essas mulheres eram mulheres anormais que não podiam estar dentro dessa sociedade, porque ia disseminar esse comportamento para as outras, e isso eles não queriam que acontecesse. Então a gente vive um momento de muita repressão, e quando chega na década de 20, no início dos anos 60, a gente começa a ter uma série de descobertas que vai mudando, né, o comportamento sexual das pessoas. Então a gente tem aí a descoberta da pílula anticoncepcional nos anos 60. Quando se descobre a pílula anticoncepcional, o que acontece? As mulheres passam agora a poder escolher quando que ela quer ser mãe. Porque até então,
transava, engravidava. Ela não tinha o menor controle sobre a sua reprodução. E quando a pílula anticoncepcional aparece, tudo isso muda de figura. Além disso, teve as grandes guerras, teve a Segunda Guerra Mundial, que tirou muitos homens do mercado de trabalho. E as mulheres tiveram que entrar no mercado de trabalho. Daí, por isso, que eles criaram a pílula anticoncepcional. Não foi por causa do movimento feminista. Eu fiquei tão decepcionada, porque eu achava que tinha sido uma conquista das mulheres, mas não foi uma conquista das mulheres. A pílula anticoncepcional era exatamente para que as mulheres não ficassem tendo tantos filhos, porque eram elas que estavam ali tocando, né, hoje no mercado, e saía muito caro para a empresa cada vez que ela engravidava e que ela ia ter um filho, porque ele tinha que contratar uma outra pessoa para ficar no lugar dela e tudo mais. Então, se veio, diante desse problema, a necessidade de se investigar e se pesquisar métodos contraceptivos. E é daí que surge a pílula anticoncepcional. Até então, a gente só tinha a camisinha e os métodos naturais. E a partir daí, a gente começa a ter vários tipos de métodos. E isso cria uma liberdade já muito grande. É quando a gente começa, então, a gritar, e os movimentos feministas também começam a ganhar corpo. Os movimentos gay também começam a ganhar corpo nos anos 60, porque nos anos 60 a gente passa a ter mais informação. Então teve um casal chamado Marston e Johnson, que eles resolveram estudar, eles eram médicos e eles resolveram estudar como era a reação sexual das pessoas. Então eles monitoravam, botavam eletrodos na mulher e nos homens, e através de estímulos sexuais eles iam medindo e analisando o que acontecia, e eles escreveram, tem 2 livros deles sobre a resposta sexual humana. Então foi eles quem descobriram que a gente tinha uma excitação, que depois a gente tinha um orgasmo e que depois tinha um período refratário. Mas aí já foi a Kaplan que disse, não, mas não é só assim não. A gente tem isso, mas a gente tem um estado anterior que é o desejo sexual, ou seja, que é a vontade de fazer sexo, ou seja, que é aquilo que está na gente. E assim a gente foi tomando conhecimento, né, de informações que até então não se sabia nada a respeito do sexo. Tudo que se sabia era o que a igreja pregava, porque só ela detinha conhecimento. Depois, os médicos, mas os médicos, eles também eram controlados pela religião, né, porque isso fazia parte de uma sociedade e a oligarquia era quem, de uma certa forma, mandava naquele pedaço. Então não era conveniente para eles alguns comportamentos. E só nos anos depois, né, da Segunda Guerra Mundial, ou seja, antes da Segunda Guerra Mundial, gradativamente a gente começa a ter mais informação, e nos anos 60 explode uma série de informações. Mas nos anos 50, por exemplo, já veio o relatório Haidt, que mostrou que sim, as mulheres tinham desejo, e aí eles mostram, ele fez entrevistas com várias mulheres sobre a sexualidade delas, e aí é quando ele se descobre que mulher se masturba, foi o maior auê, entendeu? Então começa a se ter notícias, então a sexualidade não é só para a gente se reproduzir, né? A sexualidade é algo que faz parte da nossa vida. Mas, como eu disse para vocês, muita coisa mudou num curto espaço de tempo, porque daí vem a internet, vem o acesso à comunicação, ou seja, a gente hoje, o que acontece do outro lado do mundo, a gente está sabendo aqui imediatamente na hora que aquilo ali aconteceu. Então você imagina, na época que eu tinha a idade de vocês, eu morava na Holanda, a gente para se comunicar era pelo correio, ou então por um telefone que demorava horas para você conseguir uma ligação. Uma notícia que acontecia aqui no Brasil, a gente só ia saber 2, 3 dias lá, e assim por diante. Hoje não, hoje tudo é muito mais fluido, então as pessoas têm acesso à informação muito mais rápido. E com isso a gente passou a ter uma sociedade que se flexibilizou mais. Uma sociedade que passou a aceitar mais coisas, porque à medida que você vai tomando conhecimento de algumas coisas, você vai olhando para aquilo de um outro jeito, não mais com aquele olhar tão quadradinho, né, como a gente tinha antes. Então muitas vezes as pessoas comentam, essa história de gay, agora todo mundo é gay, antigamente você só tinha 2 ou 3 e agora onde você chega você encontra um monte de gay. Bom,
tinha 2 ou 3, porque os outros 7 estavam quietinho lá, com medo, sem saber o que era que podia acontecer com eles se as pessoas descobrissem que eles eram homossexuais. Portanto, não foi 1, nem 2, nem 3, nem 4 das pessoas que eu conheci na minha adolescência, que casaram, tiveram filhos e que depois, quando chegou na maturidade, se separaram e foram viver com seus parceiros do seu mesmo sexo e tudo bem. Mas tiveram que passar por um processo doloroso de conviver e de fingir desejar alguém que não era aquela pessoa que eles desejavam, de fato. Então, o que a gente tem hoje é uma sociedade que ela está mais liberal, e por estar mais liberal, as pessoas acabam tendo menos repressão nos seus comportamentos, né? Menos constrangimento nos seus comportamentos, e cada um pode ser hoje, né? Não digo totalmente ainda, porque está longe disso, mas a gente já pode hoje ter mais liberdade em viver a nossa sexualidade do jeito que a gente gostaria de viver. Com certeza, a gente ainda vive cheio de amarras, de contenções, mas, com certeza, bem mais livre do que foi há 50 anos atrás. E uma coisa que me chama a atenção, então, no entanto, esse comportamento dos pais, né, que são pessoas que já viveram, por exemplo, são pais hoje de adolescente, que provavelmente seus pais têm, os seus avós, quer dizer, os pais de vocês têm mais ou menos a minha idade, um pouco mais novos do que eu, porque vocês têm filhos mais novos. Mas o que a gente vai ver é que mesmo assim, as pessoas da minha geração não conseguiram educar os seus filhos, ou seja, vocês, né? Você, eu sei que já teve uma educação mais liberal, porque sua mãe já é mais despachada, criada em São Paulo, já com uma outra mentalidade e nunca teve essa dificuldade. Que sorte, hein? Que sorte, né? É sorte mesmo, porque vocês são duas pessoas, uma oposto da outra. Uma educação sexual que foi mais rígida, que foi mais tradicional. Total, ninguém falava. Parece uma coisa tão de outro mundo, né? Porque eu me acho nova, que meus pais não tocavam nunca no assunto. A gente tava vendo filme, se passava alguma cena mais picante de um beijo indo pra... o homem levando pra... ele já mudava de canal. Incrível, né? É uma coisa muito surreal, assim. E se fingia que nada estava acontecendo. Nada. E tudo meu, infelizmente, era escondido. Tudo era escondido. Tudo era assim, entendeu? A educação da gente pede pra gente mentir, né? Exatamente. Pra gente enganar, pra gente mentir, pra gente esconder. Porque quando a gente não pode conversar, quando a gente não pode dizer o que a gente sente, o que a gente necessita, né? E o que a gente quer, daí a tendência é a gente fazer isso mesmo. Quando a gente é rígido demais da conta, né? A dosagem ultrapassa, a tendência é o quê? É a gente mentir. A gente mente, conta uma mentira, porque a gente não quer ver os nossos pais sofrerem. Então, o que a gente vê é que mesmo com todas essas mudanças, o comportamento dos pais atuais não mudaram tanto quanto mudou o comportamento sexual. Embora os pais de hoje, de adolescentes, sejam pais que tenham vivido uma vida sexual com liberdade, com uma certa liberdade, uns mais, outros menos, mas, por exemplo, você que viveu em São Paulo, vocês tinham total liberdade de ir e vir com os namorados. Minha mãe sempre foi muito liberal, até aqui. Eu nunca... Mas minha mãe sempre foi. Prefiro que esteja dentro de casa do que na rua. Acho que a minha mãe não preferia de nenhum jeito. Ela não queria de jeito nenhum. Só que o que a gente não sabe é que o fato de a gente não querer de jeito nenhum não significa que não vai ser acontecer. De jeito nenhum. E eu via muito isso, porque eu sempre convivi com isso, com minha mãe sendo muito liberal, de vá sair, minha filha, de me botar pra sair à noite, de namorar, e que assim, eu via minhas amigas, assim, que os pais restringiam, seguravam. Elas querendo ir mais do que você, né?
muito mais. Exatamente. E fazendo, escondido, enquanto eu nem fazia. Ficava Isso muito tem mais relação. tranquila. Sim, total. Tudo que vira proibido, É tudo melhor. que vira, você cria uma cumplicidade com aquele outro. Então você cria uma expectativa, vira um desafio, cria como é que chama? Dá uma adrenalina, entendeu? Que aí, agora, quando aquilo é liberado, quando aquilo é conversado, quando aquilo é trazido, sabe, no meio, uma conversa, no cotidiano, aquilo se torna algo que faz parte da vida, não precisa ficar naquela ansiedade, naquela angústia para as coisas acontecerem. Mas quando é proibido, não. Quando é proibido, ou é naquele time, ou é naquele jeito, ou é naquela hora, ou você perde a história, entendeu? Então, o proibir nunca é uma atitude que vai dar um resultado bom. Ele não funciona. É o tipo da conduta que não funciona. O que funciona é a gente negociar. Então, tudo isso para dizer que, assim, o desconhecimento sobre o sexo, o que é sexo, é que continuou travando esse comportamento social e liberou o comportamento, mas não liberou o conceito, né, e nem o processo educativo das famílias. E com isso que a gente vê uma liberdade muito grande em oposição a um desconhecimento muito grande. E o resultado disso é o que a gente vê acontecer. Gravidez na adolescência, a gente vai ver acontecer abusos sexuais, a gente vai ver acontecer essa exposição na internet, a gente vai ver acontecer doenças sexualmente transmissíveis, a gente vai ver acontecer uma série de acontecimentos ligados à sexualidade, porque as pessoas entram de peito na sua vida sexual, né, porque não tem jeito, quando chega na adolescência os hormônios batem e os estímulos começam a acontecer e os interesses começam a mudar e tudo mais, e as pessoas não estão preparadas para lidar com essa vida. É a mesma coisa, você não está preparada para se alimentar, você nunca viu chocolate, por isso que tem aquela história, quem nunca comeu mel, quando come se lambuza, você nunca comeu chocolate, de repente você se depara com chocolate na sua vida, aquela coisa deliciosa, você come até passar mal. Mas se você é preparado, se você é educado para comer chocolate na medida em que ele não lhe faça mal, quando você vê chocolate, você não se desespera. E assim são as pessoas. Quando ela sente um desejo sexual, um tesão por alguém, ela não vai partir que nem uma louca desavorada em cima daquela pessoa. A gente vai sendo educada e trabalhada para poder lidar com isso. Agora, se eu não sei o que é isso, se eu não reconheço, eu torno uma pessoa muito mais vulnerável. Porque se essa pessoa chegar perto de mim e começar a me provocar, eu vou embalar na dele com certeza e não vou nem pensar, porque eu não tenho nem o que pensar, nunca me disseram nada, não falaram nada, nunca explicaram nada. Então, a gente fica muito mais despreparado. E tudo isso porque sexo ainda tem esse medo, as pessoas ainda acham que sexo é uma coisa ruim, que sexo é algo que é negativo, que sexo é coisa de safadeza, que sexo é safadeza, mas é safadeza dentro de um conceito de safadeza gostosa, não a safadeza de você ser uma pessoa de menos valia porque gosta de sexo, porque quer fazer sexo, porque sexo faz parte da vida da gente. E sexo, além de ser do bem, né, ele também é um direito, né? Existem os direitos sexuais que foram estabelecidos e que a gente tem isso por lei a gente tem direitos às nossas sexualidades. Então, o que a gente vê aí é que sexo ele é uma função natural do nosso organismo. E essa função, ela foi criada pela natureza. E a natureza criou essa função com um único objetivo. Qual era o objetivo da natureza? A procriação, a reprodução. Então, a natureza criou a gente sexualmente capaz de reproduzir através do sexo, e para que a gente pudesse se reproduzir, o sexo então tinha que ser algo que fosse muito gostoso. Então
Então o sexo, além dele ser da nossa natureza, ou seja, faz parte da função do ser humano, ele é uma função vital nossa. Que eu sempre gosto de perguntar, a gente morre se não fizer sexo? Não. A gente não morre. Mas se todo mundo deixar de fazer sexo, quem morre? A espécie humana, né? A espécie humana. Então, o sexo, ele não é vital para a pessoa, mas ele é vital para a nossa espécie. Então, se eu não fizer sexo, só eu não fizer, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, se todo mundo deixar de fazer, o ser humano morre, acaba a espécie humana. Tudo bem que hoje em dia já existe, né, a reprodução in vitro e tudo mais, mas é algo ainda muito específico e quando a humanidade começou, isso não existia. Ou transava-se, né, e engravidava-se, ou o ser humano não estaria hoje aqui com tudo que ele tem, com tudo que ele conquistou. Então, a sexualidade, ela, para que a gente pudesse, mas a gente não sabia, né, que era fazendo sexo que se reproduzia. A gente só sabia que dava vontade de fazer sexo e se fazia sexo, porque a gente foi um dia igual todos os outros animais, como o gato, como o cachorro, como o cavalo. A gente entrava no cio e quando a gente entrava no cio, o macho, quando a gente entrava no cio, o macho sentia o cheiro do cio, ia lá e transava com a fêmea. E a gente, depois que transava, ficava grávida, o bebê nascia, e esse bebê, ele pertencia àquela tribo, né? É como acontece com os cachorros, ou seja, não é o filho daquela família. Esse conceito de família, tudo isso vem depois, vem na bela idade antiga, isso é, depois de muitos milhares de anos é que começa a ter esse conceito de família. Mas quando a gente era bicho mesmo, quando a gente era logo no início da humanidade, a gente transava igual transava esses bichos. Só quando a gente começa a ficar de duas patas, né, andar de dois pés, ficar ereto, é que a gente começa a mudar o nosso comportamento sexual. Porque até então, a gente não tinha medo dos predadores. Botava, a fêmea colocava a cria nas costas e saía pulando árvore, fazendo tudo que ela tem que fazer para correr do predador. Mas quando ela passou a carregar a criança no colo, porque ela já não usava mais voo nas costas, né? Agora ela estava ereta, o que acontecia? Ela podia continuar pulando árvores e correndo do predador? Não, ela ia ser uma presa fácil para os predadores. E aí o macho passa a ter que ficar mais próximo da cria e da fêmea para poder proteger a sua cria, pelo menos enquanto eles fossem pequenininhos. Mas aí o que aconteceu? Isso mexeu com a sexualidade do macho e da fêmea. Como que essa fêmea ia ficar segurando aquele macho do lado dela, se ela só tinha desejo sexual quando ela estava no cio? Fisiologicamente, ou seja, o nosso organismo feminino, quando a gente está no período da ovulação, é um período que a gente tem mais desejo sexual. Vocês já devem ter observado. Mas esse período dá e passa, como dá nos outros animais. Então, o que é que teve que fazer? A fêmea teve que aprender a fazer sexo fora do seu período fértil e o macho teve que aprender a fazer sexo através de outro estímulo que não fosse mais o cio da fêmea. E aí a gente então cria o quê? O erotismo e o romantismo. É a partir daí que a gente, para poder segurar esse macho do nosso lado, ou esse macho conseguir ficar do lado daquela fêmea e se manterem tendo relacionamento sexual, eles tiveram que criar outros estímulos que nos fizesse ficar interessado um no outro, em querer estar um junto com o outro, às vezes não necessariamente só para transar, mas principalmente para transar. E aí a gente desenvolveu o erotismo.
Então, o que é o erotismo? O erotismo é tudo aquilo que a gente faz e que desperta no outro o interesse sexual dele. E não é só o comportamento, é o seu jeito de ser, é o seu jeito de conversar, é o seu jeito de pensar a vida, é o seu jeito de levar a vida, é o seu jeito de comer, tudo aquilo que a gente faz, o jeito com a mão, o jeito de dançar, o jeito mais extrovertido, ou o jeito mais tímido, vai saber o que é que o outro tem na sua cabeça que desperta nele o desejo de fazer sexo com aquela pessoa. O toque, o falar, tudo isso é erotismo. Então, muitas vezes, quando a gente fala de erotismo, as pessoas têm uma certa tendência a achar que erotismo é pornografia. Mas não é pornografia. Erotismo é aquilo que provoca uma sensação erótica. Uma sensação. Eu achei que erotismo era tipo, hoje eu vou chegar em casa, vou botar uma lingerie e tal. Isso é provocar um erotismo. Isso é provocar um erotismo. Uhum. Porque você sabe que esse tipo de comportamento é um comportamento erótico. Porque ele desperta no seu marido o interesse sexual. Então, isso também é erotismo. Esse comportamento é um comportamento erótico. Uhum. Então a gente fez essa troca. A gente trocou do romantismo, do cio, ou seja, de fazer sexo conforme a natureza mandava a gente fazer, que era entrou no cio, fazia sexo, para a gente então ter um comportamento sexual que fosse de acordo com a relação com o outro. Então esse comportamento sexual sai de um comportamento extremamente instintivo para um comportamento agora mais relacional. Um comportamento que um tem que olhar no outro. Né? Então eles dizem também que foi quando eles ficaram de pé, que um conseguiu olhar para o outro, porque até então não se olhava para o outro. Né? Então a gente trocou esse jeito, né, de fazer sexo. E aí com isso a gente percebe o quê? Que sexo, ele não é do mal, ele é do bem, ele faz bem a nossa vida, ele faz bem a nossa qualidade de vida, ele faz bem a nossa autoestima, ele faz bem ao nosso organismo, né? E ele também é a nossa forma de reprodução, o nosso meio, né, de reprodução é o sexo. Então o sexo, ele na verdade deveria ter sido olhado como qualquer outra função que a gente tem, como dormir, como comer, porque ele na verdade faz parte da nossa vida tanto quanto essas outras funções. Porque a gente não consegue dizer, não, então eu não estou casada, ou eu não quero ter filhos, então eu não vou ter sexo, o sexo sai fora da minha vida. Não, não sai. Até quando a gente não quer sexo, a gente está com o sexo fazendo parte da nossa vida. Porque ele é parte dela. Então o sexo não é uma coisa ruim. O ruim são as consequências que ele pode ter se a gente então não se preparar para lidar com essas sensações sexuais que a gente tem. Aí sim, aí a situação fica complicada, porque vem tudo aquilo que a gente já falou. A gravidez, quando a gente não quer, naquele momento, porque a gravidez é ótima, maravilhosa, quando a gente quer, né? Quando está dentro dos nossos planos. Quando não está, já é um sofrimento. Os planos são alterados, enfim, tem uma série de consequências que isso vai impactar. Então a gente pode ver que as violências, né, o estupro, violência sexual, isso sim que é do mal. Agora, não é o sexo propriamente dito. O sexo mesmo, ele não é do mal, ele é do bem. A gente é que precisa se preparar para lidar com esse lado do bem dele e não deixar que o lado do mal, né, nos atropele e nos faça sofrer diante dessa situação. E o que é a sexualidade? Porque sexo é uma coisa, sexualidade é outra coisa. Então sexo é esse ato sexual. Sexo, estou falando aqui, o ato de fazer sexo. E a sexualidade? O que é a sexualidade? A sexualidade é a nossa expressão cultural. É como eu vivo o meu papel sexual naquele momento.